O primeiro grito não foi de dor, foi de puro terror. Meu Deus, alguém ajuda, tem uma cobra! Ela tá indo no menino! A voz de Helena rasgou o jardim como uma lâmina, atravessando o silêncio educado da mansão e fazendo até o vento parar. O pano caiu da mão dela, o balde tombou no mármore e por um segundo o mundo inteiro pareceu vibrar ao redor do nome que ela gritou de novo, dessa vez com a alma. Lucas, não se mexe. Lá embaixo, o menino congelou. Um passo, 2, e então o chão à frente dele começou a mover. Não era folha, nem vento, nem sombra, era o corpo grosso de uma cobra, deslizando por entre as flores caras, o brilho das escamas refletindo o sol como ouro vivo. E Helena reconheceu aquele movimento antes mesmo de enxergar por completo. O som seco, a respiração curta, o balançar lento antes do bote. O som que ela jurou que nunca mais ouviria. O som que destruiu uma parte da vida dela anos atrás. E agora estava ali. A poucos metros do menino que ela era a única a enxergar de verdade. Ela tentou correr, mas o corpo travou por um instante. Um único instante. O suficiente para sentir o passado se abrir como uma ferida antiga. Enquanto isso, lá do alto, Camila assistia tudo com uma taça na mão e um sorriso pequeno demais para ser preocupação. O sangue de Helena gelou. O coração mudou de ritmo. A garganta fechou. Mas o instinto, aquele que sobreviveu ao que ela nunca contou a ninguém, explodiu de dentro dela, como uma força antiga que não aceitava perder mais uma vida. O grito que veio em seguida não foi humano, foi visceral. Não chega perto dele. E antes que alguém entendesse o que estava acontecendo, Helena já corria, o uniforme colado ao corpo, o olhar fixo na linha sinuosa que avançava pela grama, enquanto a mansão inteira despertava para o perigo tarde demais. A cobra ergueu a cabeça. Lucas tropeçou para trás. E Helena, com o coração esmagando o peito, entendeu. Se ela não chegasse primeiro, não sobraria ninguém para contar o que viu naquele jardim. O jardim parecia congelado no instante exato em que Helena começou a correr. Não havia música, não havia vento, só o som do próprio coração batendo forte demais, como se tentasse empurrar o corpo para frente mais rápido do que as pernas aguentavam. Cada passo parecia cortar o ar, e o mundo por alguns segundos virou apenas 3 coisas: o menino, a cobra e o grito que ainda ecoava entre as paredes da mansão. Lucas estava paralisado, olhando para baixo com a inocência de quem ainda não sabe identificar o que representa o perigo. Helena se aproximava, mas a cada metro que diminuía entre eles, a tensão ganhava um peso físico, como se o chão grudasse nos sapatos. A cobra ergueu o pescoço, o corpo sinuoso se contraindo num movimento lento, ensaiado, mortal. Helena parou a meio metro de distância, posicionando o próprio corpo entre o animal e a criança, como se instintivamente soubesse que qualquer passo em falso mudaria tudo. Lucas, ela sussurrou sem virar o rosto. Não olha para ela, olha para mim. O menino obedeceu, e só isso já fez Helena respirar um pouco mais fundo. Mas o medo não saiu. Ele só recuou para dar espaço ao foco. Por trás dela, passos apressados começaram a surgir. Funcionários se aproximavam sem entender. Camila atravessava a varanda com a mão no peito, exagerando a afeição. E Arthur surgiu na porta como se tivesse acordado de um transe. "O que está acontecendo?" ele gritou. Helena não tirou os olhos da cobra. Se mexerem, ela avança. Não era um pedido. Era uma ordem. Uma daquelas que só alguém treinado e traumatizado seria capaz de dar. O silêncio que veio depois foi denso, quase palpável. O tipo de silêncio que acontece antes de uma decisão impossível. Helena precisava agir. Se recuasse, Lucas ficaria exposto. Se avançasse rápido, a cobra interpretaria como ameaça. Se ficasse parada, prolongaria o risco. E em qualquer cenário, tudo recaía sobre ela. As mãos tremiam, mas o olhar estava firme. Helena conhecia aquele padrão de movimento, aquele ritmo quase hipnótico do corpo do animal. E era justamente isso que fazia o passado voltar com tanta força. A lembrança do dia em que perdeu alguém, porque hesitou. Não iria hesitar de novo.
A cobra deslocou o peso do corpo e Helena deu um passo lateral, calculado, como se desenhasse uma linha invisível protegendo o menino. O cheiro da grama molhada subiu forte. A respiração de Lucas batia rápida demais nas costas dela. E lá em cima, alguém, talvez Camila, talvez o destino, deixou escapar um sussurro quase imperceptível. Agora vai. Helena ouviu e entendeu. Aquilo não era acidente. Um calafrio percorreu sua espinha, mas não havia tempo para pensar naquilo ainda. Primeiro, ela precisava tirar o menino dali vivo. Com movimentos lentos, controlados, desviou o peso do corpo e estendeu a mão para trás, tocando a roupa de Lucas, empurrando-o suavemente. Ele deu um passo, outro. A cobra seguiu o movimento com a cabeça. A tensão esticou como corda prestes a arrebentar. Helena sentiu a pulsação no ouvido, o suor escorrendo pela nuca, o coração tentando escapar da garganta. E foi naquele exato microsegundo, quando o medo e a coragem se equilibraram no mesmo fio, que ela decidiu. Deu 2 passos para trás, arrastando Lucas com ela, e ergueu a voz com força suficiente para despertar qualquer alma adormecida da mansão. Ninguém chega perto. Eu disse ninguém. A cobra esticou o corpo. Lucas tropeçou nos próprios pés, e Helena entendeu que dali para frente não havia mais volta. Aquele era o momento em que a vida dela mudava, e ninguém ali percebia isso ainda. Se essa história te prendeu até aqui, se inscreve no canal. Essa foi só a primeira virada, e o que vem a seguir é ainda mais intenso. A casa demorou a respirar de novo. Mesmo depois que o jardineiro espantou a cobra com a ferramenta de manejo e Lucas foi levado para dentro, o silêncio que ficou não era de alívio, era outro. Um silêncio que não descansava. Um silêncio que observava. Helena lavava as mãos na pia da cozinha, mas a água não tirava o tremor dos dedos. O corpo ainda carregava o impacto do momento, como se cada músculo guardasse a lembrança da tensão. Enquanto a espuma escorria, flashes antigos vinham como golpes curtos. O rosto da colega caída no chão do zoológico, o sibilo, o sangue, o medo que ela tentou enterrar por anos. Ela fechou os olhos, respirou fundo. Era só uma cobra, mas não era, porque nada naquela manhã parecia acidental. Quando abriu os olhos, encontrou a cozinheira parada na porta, apertando o pano do avental entre os dedos. "Nunca vi isso aqui", murmurou baixinho. "Jardim tão limpo, tão cuidado. Essas coisas não aparecem assim do nada." Helena não respondeu, mas sentiu. Sentiu como um cheiro, como um aviso. Camila, por outro lado, parecia ter nascido para aquele caos. Andava pelo corredor como se comandasse uma peça teatral e aquele fosse o ato que ela mais esperava. "Inacreditável", disse alto o suficiente para todos ouvirem. Uma cobra no jardim e justamente quando a faxineira estava perto. Que coincidência, não é? Helena levantou a cabeça devagar. O olhar dela se encontrou. Breve, cortante, quase uma promessa. Arthur tentava manter a calma, mas seu rosto estava dividido entre preocupação e dúvida. Ele chamava funcionários, dava ordens desconexas, assistia câmeras, ligava para o segurança da portaria. E quanto mais tentava organizar, mais parecia perceber que estava prendendo a respiração desde cedo. Naquela noite, a mansão parecia ecoar passos que ninguém dava. Helena recolhia os brinquedos de Lucas no corredor, quando uma luz piscou na ponta da sala. Pensou ser uma lâmpada queimada, até ouvir o barulho de um clique metálico. Câmera de segurança, ligando sozinha. Um ponto vermelho pulsando. Ela franziu o senho e se aproximou. A tela mostrava o jardim escuro, iluminado apenas pelos postes. Nada mais, nada menos. Mas a curvatura da terra onde a cobra tinha aparecido parecia mexida. Como se alguém tivesse revirado a terra de novo depois que todos saíram. O corpo dela enrijeceu. Alguém esteve ali. Alguém recolheu algo. Ou deixou algo. O som de passos atrás dela a fez virar rápido. "O que está fazendo?" perguntou Davi, o motorista, com a voz baixa demais para o tamanho do corredor. Helena engoliu seco. "Só limpando",
Mas o olhar dele denunciava muito mais. Tremia, suava. Fugiu dela como quem foge de uma verdade. Lucas acordou de madrugada chorando. Não era sonho. Era medo. Helena o encontrou sentado na cama, abraçando os joelhos. Tia, ela estava me olhando, disse, a voz fraca. A moça do vestido branco. Ela estava lá embaixo quando a cobra apareceu. O coração de Helena desceu pesado. Vestido branco. Camila. Ela o abraçou apertado, tentando acalmar o choro, mas as palavras do menino colaram na mente como cacos de vidro. Não era só Helena que tinha percebido. Lucas também tinha visto algo que não deveria. E isso tornava tudo muito mais perigoso. Quando voltou para o quarto de serviço e fechou a porta, finalmente permitiu que o corpo desabasse na cadeira. A mansão parecia dormir, mas ela sentia, do mesmo jeito que sentira no zoológico, que havia um predador circulando em volta. Um predador que usava perfume caro, salto fino e sorriso ensaiado. Helena sabia que, a partir daquele instante, ela não estava mais apenas trabalhando naquela casa. Ela estava dentro de algo maior, mais escuro e muito mais perigoso do que imaginava. E nada, absolutamente nada, seria seguro dali em diante. E você, o que faria no lugar dela? Conta aqui nos comentários. Quero muito saber o que você está sentindo nessa parte da história. A tempestade parecia ter escolhido aquela noite de propósito. O vento batia nas janelas como se quisesse avisar algo, como se tentasse impedir que o pior acontecesse, mas o pior já estava dentro da casa. Helena acordou com um barulho seco, metálico, vindo do corredor. Levantou devagar, os pés tocando o chão frio. O coração acelerando como se já soubesse que aquele seria o momento pelo qual a vida inteira dela estava se movendo em silêncio. A porta do escritório estava entreaberta. Uma faixa de luz cortava o corredor, iluminando partículas de poeira suspensa no ar, como se até o tempo estivesse prendendo a respiração. Helena deu um passo, depois outro. Quando empurrou a porta, viu a silhueta de alguém curvada diante do cofre aberto. Os cabelos molhados, o vestido colado ao corpo pela chuva, a postura tensa, predatória. Camila se virou devagar. Sentiu minha falta, faxineira? Perguntou com a voz cortante, quase doce, mas carregada de veneno. Helena não respondeu. A chuva lá fora fazia a sala tremer com trovões longos como prenúncio. Eu sabia que você ia aparecer, continuou Camila, passando o dedo pelo metal do cofre. Você e esse seu instinto ridículo, sempre farejando onde não deve. Vá embora, Camila, disse Helena com a voz firme, embora o coração parecesse golpeá-la por dentro. Acaba com isso antes que seja tarde demais. Um sorriso lento surgiu no rosto da noiva. Tarde demais? Ela repetiu, tirando algo da bolsa. Querida, tarde demais foi o dia em que você entrou nessa casa. Helena deu um passo para trás, não por medo da mulher, mas do que ela segurava. Uma arma pequena, cromada, que parecia brilhar mais do que o cofre aberto. O trovão seguinte apagou a luz por um segundo. Quando voltou, Camila apontava para o peito dela. Você destruiu tudo, disse, a voz trêmula de ódio. Me tirou a vida que eu lutei tanto para ter. E agora eu vou tirar a sua. Helena ergueu a mão devagar. Lucas, murmurou. Ele está dormindo. Você não vai acordar ele com isso. Uma fissura passou pelo olhar de Camila. Rápida, instável. Mas o ódio voltou, dobrado. Não finge que se importa com ele. Você só quer o que é meu, o que nunca foi seu, rebateu Helena, e pela primeira vez o tom dela cortou o ar como faca. Nem o menino, nem essa casa, nem a verdade. O silêncio que veio depois era quase palpável, um silêncio que anunciava ruptura. Camila avançou um passo. Helena sentiu o corpo inteiro se preparar, como se anos de dor e memória estivessem empurrando-a para o inevitável. De repente, passos ecoaram na escada. Helena virou rápido. Arthur estava no alto do corredor, pálido, ofegante, olhando a cena como se o chão tivesse sumido sob os pés. Camila, o que é isso? Ele sussurrou. A noiva riu. Um riso quebrado, desesperado,
o som de alguém que já perdeu a queda, mas ainda tenta derrubar o outro junto. Isso, disse apontando a arma para Helena novamente. Isso é o que ela merece. E então tudo aconteceu de uma vez. Helena deu um passo à frente, instintivo, quase animal. Camila virou o braço, o metal brilhando na direção errada por um segundo. A mesa foi empurrada, escorregando pelo chão com um estrondo seco. A arma caiu, ricocheteando no piso, deslizando até a poltrona. Arthur gritou o nome das duas. O trovão explodiu a janela e Helena, tremendo, ofegante, inteira, ficou em pé entre Camila e a arma caída, o peito erguido de um jeito que deixava claro. Ali, naquele exato segundo, ela não era mais a mulher invisível da casa. Era a mulher que escolheu sobreviver. E nada seria igual depois disso. Se esse momento te arrepiou tanto quanto a mim, deixa seu like agora. Isso nos ajuda a continuar trazendo histórias intensas como essa. A arma ainda girava devagar no chão quando o silêncio finalmente caiu sobre o escritório. Não era o silêncio de antes. O silêncio da casa grande, cheio de regras e aparências. Era um silêncio pesado, denso, carregado do que quase aconteceu ali dentro. Helena manteve a respiração presa por longos segundos. Só quando o eco do trovão se afastou, ela percebeu o próprio corpo tremendo. As mãos estavam frias, tão frias que pareciam não pertencer a ela. E por um momento, ficou ali, parada, encarando o espaço onde Camila estivera segundos antes, como se a sombra da mulher ainda estivesse grudada no ar. Arthur desceu as escadas num salto, a camisa meio solta, o rosto devastado. Os olhos dele passaram pela arma, pela mesa tombada, pela janela estilhaçada, até finalmente encontrar Helena. Você... Ele começou, mas a voz não saiu. Helena não respondeu, apenas respirou fundo, como se cada inspiração fosse um pedido para que o corpo não desabasse ali mesmo. Do lado de fora, a chuva diminuía aos poucos. As gotas escorriam pelos vidros quebrados, entrando na sala em filetes finos, como se o céu estivesse lavando o que a casa tentou esconder por tanto tempo. Camila já tinha sido levada pelos seguranças. A imagem dela sendo arrastada, o vestido branco sujo de lama, o rosto contorcido, o grito abafado, ainda vibrava na memória de Arthur como uma ferida aberta. Mas para Helena, o que ficava não era a queda de Camila. Era o que poderia ter acontecido. Ela se abaixou devagar, pegando a toalha que usara mais cedo no jardim. Os dedos apertaram o tecido como se buscassem confirmação de que tudo aquilo era real. Eu podia ter perdido o controle, pensou. Eu podia ter perdido o menino. Podia ter perdido a mim. Arthur se aproximou. Havia algo diferente nele. Menos arrogância, menos pressa, mais humanidade. Talvez medo. Talvez gratidão. Helena, ele disse finalmente, a voz baixa, quase quebrada. Eu não tenho palavras, eu devia ter visto antes. Ela levantou o olhar. Não havia raiva, nem acusação, mas também não havia alívio. Eu só fiz o que precisava. Ela respondeu simples, como alguém que acostumou a sobreviver sem testemunhas. Um barulho veio do final do corredor. Passos pequenos. Lucas. O menino apareceu com os olhos inchados pelo choro e correu para ela sem pensar. Se agarrou ao pescoço de Helena com força, como se o mundo pudesse desaparecer se ele soltasse. Helena fechou os olhos. Sentiu o peso leve do corpo dele, o cheiro de sabão infantil, a respiração acelerada encostada em seu ombro. E foi ali, naquele abraço, que o corpo dela finalmente cedeu um pouco. Não desabou, mas cedeu. O suficiente para sentir que não precisava ser indestrutível sempre. Arthur observava os dois, e a expressão dele mudou. Era como se, pela primeira vez, ele realmente enxergasse quem Helena era, e o que ela tinha sustentado sozinha por tanto tempo. A chuva lá fora virou garoa. O vento diminuiu, mas a casa, mesmo com todas as luzes acesas, parecia mais escura, não pela falta de claridade, mas pela revelação do que estava escondido nos cantos. Helena passou a mão nos cabelos do menino e o afastou só o suficiente para olhar nos olhos dele. Já passou, meu amor, sussurrou. Já passou por agora,
O por agora ficou suspenso no ar, porque ela sabia. Esse tipo de veneno não desaparece de uma vez. Ela se levantou com o menino no colo e caminhou devagar até a sala, onde ainda pingavam gotas do teto. Cada passo soava como se marcasse uma nova etapa, mais pesada, mais lúcida, mais inevitável. O pior tinha passado, mas algo dentro dela tinha mudado de lugar para sempre. Se essa parte te tocou de verdade, você pode apoiar o canal com um Super Thanks ou se inscrever agora para continuar com a gente. Histórias intensas como essa só existem porque você está aqui. A mansão parecia outra no dia seguinte, embora nada tivesse realmente mudado nela. As mesmas paredes altas, o mesmo jardim aparado, os mesmos corredores silenciosos. Mas Helena caminhava por entre esses espaços com um peso diferente. Não um peso que a derrubava, mas um que lembrava. Ela atravessou algo que seria impossível para muita gente. Lucas brincava na sala com blocos de montar, o riso mais leve do que nas últimas semanas. Arthur observava de longe, sentado na poltrona, como se ainda estivesse tentando compreender tudo o que aconteceu, e tudo que quase aconteceu. E Helena era outra. Não mais invisível, não mais parte da mobília, não mais a sombra silenciosa que carregava culpas antigas. Havia algo nos ombros dela, uma firmeza nova, um tipo de coragem que não vinha do heroísmo, mas da sobrevivência. Quando passou pelo vidro da varanda, se viu refletida no sol da manhã. O uniforme azul tão simples parecia mais vivo. Os olhos, antes cansados, agora tinham um brilho que há muito não visitava o rosto dela. Ela abriu a porta e caminhou até o jardim. O mesmo jardim que guardou o medo, a cobra, a armadilha, o quase. Agora estava quieto, úmido ainda da tempestade, com um cheiro de terra fresca e um vento que parecia respirar aliviado. Helena se ajoelhou perto do canteiro e passou a mão na grama. Não para buscar pistas, mas para sentir. Sentir que a vida segue mesmo onde o perigo já colocou os pés. Arthur apareceu na porta, hesitante. "Posso?" Ele perguntou, como se precisasse de permissão para entrar naquele silêncio. Helena se levantou devagar. "Pode sim." Ele ficou ao lado dela, sem tocar, apenas ficando. Às vezes é isso que cura. Presença sem cobrança. "A casa mudou", disse Arthur, olhando para o jardim. "Ou talvez eu tenha mudado. Não sei. Só sei que nada aqui vai ser como antes." Helena respirou fundo. "Nada volta a ser como antes depois que a verdade aparece, Senhor." Ele virou o rosto para ela e havia respeito ali. Um respeito que não se compra, não se ensina, não se pede. Um respeito nascido do que ela fez e do que ela enfrentou sozinha. O vento soprou mais forte e, por um instante, os dois ficaram apenas ouvindo o farfalhar das folhas. Era um som simples, mas depois de tudo, parecia quase sagrado. Helena então caminhou até Lucas, que correu para abraçá-la como se o corpo dela fosse o lugar mais seguro do mundo. E talvez fosse. Ela o ergueu e sorriu. Aquele sorriso pequeno, verdadeiro, que nasce quando a alma encontra um lugar para descansar. E é aqui, diante desse recomeço silencioso, que eu quero falar com você. Porque histórias como essa dizem algo importante. Não sobre mansões, nem sobre perigos, nem sobre pessoas ruins escondidas atrás de perfumes caros. Elas falam sobre coragem, sobre medo, sobre as cicatrizes que ninguém vê, mas que moldam o jeito como a gente anda pelo mundo. Falam sobre gente comum fazendo coisas extraordinárias quando ninguém está olhando. E você também já enfrentou algo que ninguém sabe. Um medo que você não conta. Uma batalha que você travou sozinho. Uma coragem que só você entende. É por isso que essa história conversa com você. No fundo, ela também é sua. Se essa parte final te tocou, você pode apoiar nosso canal com um Super Thanks. Ou se inscrever agora para continuar nessa jornada com a gente. Isso faz toda a diferença. E antes de ir, deixa eu te agradecer. De verdade. Se você ficou até aqui é porque essa história encontrou um lugar dentro de você. E isso significa muito. Se quiser continuar, tem outra história te esperando logo ali. Vai ver.
ela também encontre você no momento certo. Você não está sozinho. E eu espero te ver no próximo vídeo.